paz do Senhor, irmãos. Estudo de quarta-feira. Eu estou chegando agora de um pedal. Eu tive um serviço para fazer, longe daqui, fui de bicicleta, voltei. E nesse percurso de ida e volta, eu recebi duas notícias e eu quero meditar na palavra de Deus a partir destas duas notícias. A primeira notícia é de um irmão que manda um testemunho de que em 4 meses que ele está parado, que ele está sem serviço por causa da pandemia, a empresa paralisou as atividades, houve uma redução no seu salário, mas como Deus tem suprido cada uma das necessidades dele e da sua casa. E ele me deu esse testemunho com detalhes. Chegando agora, uma outra pessoa que passou por um processo cirúrgico, que vinha de um processo de tratamento de uma doença grave, também me dá o testemunho de como Deus tem suprido durante essa caminhada. E manda para mim um texto e diz: pastor, só tem falado tanto sobre a importância da comunhão. E esse texto traz um reforço naquilo que o senhor tem pregado. E ela compartilha comigo. E nesse texto que ela me manda, há a citação de um versículo, e eu quero trabalhar com você que me ouve, que me assiste, esse versículo. Diz assim: eu disse estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Então o nosso texto hoje, para nós meditarmos, é esse. É esse. Tenham paz em mim. Eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflições. Ora, então tem 3 afirmações aqui. A primeira afirmação de Jesus é que ele venceu um sistema. Quando ele fala o mundo, ele não está falando do cosmos, ele não está falando da nossa galáxia, nem sequer do nosso planeta, mas de um sistema de dominação, de um sistema de governo, de um sistema econômico que oprimia, que fazia uma divisão visceral na sociedade, deixando muitos na marginalidade, na pobreza, na miséria, na doença. Ele mesmo, sendo filho de Deus, nascendo no meio de um povo simples, desde o seu nascimento, teve negada a possibilidade do conforto, da segurança, que é um direito humano, inerente, que independe de legislação, que existe pela existência do homem. Na sua inocência de criança, ele foi colocado numa manjedoura, num lugar onde os animais se alimentavam. Não havia um berço, não havia uma maternidade, não havia uma hospedaria. E ele cresce filho de um casal pobre. E ele se faz um homem pobre. E ele se torna o mensageiro, um anjo mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Mas a Bíblia diz em João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho como uma mensagem libertadora, como uma missão resgatadora. E então ele diz: eu venci o mundo. Eu venci um mundo que me afligiu. Como foi que Jesus venceu? Jesus venceu pela luta armada? Não. Jesus venceu propondo uma revolução que jogasse todo mundo na cadeia, que não concordasse com ele? Não. Jesus venceu perseguindo, falando mal? Não. Jesus, ele venceu através de notícias falsas que corressem de boca em boca, como as fake news? Não, de forma nenhuma. Ele não adotou esses métodos. Quais foram os métodos de Jesus para que ele vencesse o mundo? Primeiro, ele foi incorruptível. Ele não se vendeu. Ele não vendeu sua palavra, ele não vendeu sua mensagem, ele não vendeu sua atitude. Segundo, Jesus se isentou de todo e qualquer preconceito. Ele esteve com os pobres, com os publicanos, com as prostitutas, com as pessoas de má fama, assim como ele esteve com as pessoas boas, com as trabalhadoras, com as honestas, como ele entrou nas casas
de pessoas renomadas, ele também entrou nas casas das pessoas que não eram de boa fama, a ponto de um certo fariseu perguntar aos discípulos de Jesus: mas o seu mestre come com esse tipo de gente? E outro que lhe oferecia um banquete, ao vê-lo ser tocado por uma mulher que era considerada uma mulher impura, perguntar para si mesmo no seu coração: esse é um profeta? Se fosse, ele saberia quem é essa mulher e não deixaria. Jesus venceu não assumindo uma posição preconceituosa. Jesus venceu indo aonde ninguém queria ir. Jesus venceu acolhendo aqueles que ninguém queria acolher. E Jesus venceu delegando, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Ele não disse para a gente escolher quem é que vai receber a mensagem. Ele não disse para a gente dizer na mensagem quem vai ser salvo e quem não vai. Ele não nos deu isso. Ele nos deu a mensagem para levarmos. Apenas isso. Jesus vence o mundo dessa forma. A segunda mensagem que esse texto traz é que nós teremos aflições. Veja que o moço que me manda o testemunho de que Deus tem suprido, primeiro ele me fala da aflição, de ficar semi-desempregado, de ficar no medo de ser mandado embora logo depois desse período. Ele fala da redução do salário, ele fala de ficar em casa preso por causa da pandemia, ele fala do medo de perder os filhos, de perder a própria saúde, a própria vida, a esposa. Ele fala da injustiça que ele sofre, mas ele fala da fidelidade de Deus. Ele olha para a fidelidade de Deus e quando ele me manda esse testemunho, eu disse para ele: hoje eu vou falar sobre isso na mensagem. Eu nem mudei de roupa, eu nem escolhi outro lugar. Eu quero falar enquanto essa mensagem ainda está forte aqui no meu coração e na minha mente, porque me lembra Lamentações de Jeremias, capítulo 3, quando Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Então veja, Jesus diz, no mundo tereis aflições, e eu posso me desesperar, ou eu posso trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor põe o pão na minha mesa. A misericórdia do Senhor é escudo que guarda a minha casa. A misericórdia do Senhor é remédio que o faz Jeová Rafá na minha vida. Aquele que cura. A misericórdia do Senhor é que diz: você não vai morrer. Que me estende a mão e me levanta da sepultura. Que me tira de um poço de lama e me põe numa pedra forte, que enxuga minha lágrima e me dá um sorriso. Terceira mensagem que está aqui é que Jesus diz: tenham ânimo. A palavra ânimo vem de alma, vem de vida. Ele está dizendo: tenham vida. Gente, nós estamos vivendo um momento de isolamento. A gente está vivendo um momento de redução de salários, de fechamento de empresas, de medo. Mas todo dia tem céu azul. Todo dia tem despertar e tem anoitecer. Tem amanhecer. Todo dia tem vento, todo dia tem alguém que diz bom dia. Quando eu saio pedalando, eu gosto de sair dizendo bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu acho que mais da metade não responde. Um pouco menos da metade diz bom dia de volta. Alguns entre os dentes, bom dia. Outros balançam a cabeça, mas há quem diga bom dia. E é um bom dia tão bom, é um bom dia tão carregado de vida, tão carregado de ânimo. Nesse momento a gente tem que escolher se nós seremos os portadores da vida ou os portadores da morte. Se nós seremos aqueles que vão dizer o tempo todo do medo que sentem, que vão sair correndo porque o vírus pode estar em qualquer lugar, pode estar com qualquer um. Se a gente vai ser desses que vão se prender, que vão se esconder, ou se a gente vai fazer o que precisa fazer, mas vai dizer todo dia, bom dia. Há muito tempo atrás, me foi dado um livro cujo título era Bom Dia, Espírito Santo. Talvez você conheça. Eu gostaria de inverter.
Eu gostaria que a gente pudesse dizer ao amanhecer e ao anoitecer, todos os dias, Espírito Santo, que bom dia! Que bom dia de manhã, dizendo da minha esperança, da minha atitude profética, de que o dia que começa vai ser bom. E dizendo no final do dia, ao anoitecer, que dia bom, como quem faz um levantamento, quem conclui, quem analisa e diz, que dia bom, apesar da luta, apesar dos pesares, apesar dos medos, das ameaças, das limitações. Como essa irmã que manda a notícia dizendo, pastor, estou terminando uma etapa dessa caminhada contra a doença e achei um texto que fala como é importante o relacionamento. E esse texto parece o eco das suas palavras nas suas últimas mensagens. E eu disse, irmã, que maravilha saber que você está pensando Deus através das mensagens. Que o nosso Deus possa te abençoar. Que o nosso Deus possa colocar no seu coração ânimo. Que o nosso Deus possa trazer à sua memória aquilo que te pode dar esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mas também que elas advêm de Jesus ter vencido o mundo. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja comigo e com você, onde nós estivermos, fazendo o que nós estivermos fazendo, em nome de Jesus. Amém.